Opa, rapaziada. Hoje nós vamos falar sobre esse menino aqui. Vai ser um vídeo curto, que eu quero falar só dele pra não misturar com outras coisas. Mas eu acho que vai ser interessante o suficiente. Primeiramente, eu vou fazer um apelo a todo mundo dentro da equipe de ordem. Por favor, liberem o token dele com uma qualidadezinha melhor. O token dele com a máscara tem uma qualidade tão boa, só esse aqui que é tão ruim. Tão ruim, no caso, com uma qualidadezinha tão ruim que tem na Wiki. Por favor. Se puder liberar, eu ficaria muito grato. Mas enfim, vamos lá. Antes disso, vocês lembram como é que tava no primeiro vídeo? Então acho que cresceu só um pouquinho. Tem todos os elementos aqui, mas enfim, vamos pro ponto principal. Olhando para a folha da relíquia de conhecimento, a gente encontra esse detalhezinho aqui. O portador da relíquia de conhecimento é responsável por manter o equilíbrio. A gente sabe isso. O equilíbrio é mantido buscando todos aqueles que se tornam poderosos demais e os consumindo para a seita das máscaras. Bom, nós tem conhecimento que o Nathaniel foi para a seita, diferente do Joey, que foi pelo apelo do próprio Nathaniel, desde que a gente sabe, mais ou menos. Posso estar confundindo, mas tenho quase certeza que é isso. E ele foi por ele mesmo. É o que a gente... É até onde a gente consegue tocar. Até onde é palpável pra gente. Então, a gente pode considerar que ele é forte demais. Então, ele claramente deixou ser capturado pelo Joey. E daí, vamos analisar primeiramente a única interação que a gente teve com ele. Sim, tem fotos do Selbit. Ok, isso aqui... Mas enfim, vamos lá. Nathaniel já era da Seita das Máscaras antes do jogo capturar ele. A seita está envolvida com sequestros de políticos. Sequestros e políticos. Esse detalhe é dado, só que a gente nunca se aprofundou. Isso faz parte da interação, só que não é diretamente com o Nathaniel. É sobre eles terem perguntado pro Dante se o Dante sabia. O Selbit falou, o Dante falhou no teste, mas o Selbit falou, por ser algo conhecido demais no mundo ocultista, você sabe que eles são envolvidos com sequestro de políticos e coisas envolvendo conhecimento que a gente já sabe, então eu nem coloquei aqui porque já é um consenso, basicamente. Daí a gente começa a interação. A narração do Selbit sobre ele, tananana. Um homem muito bonito, muito bem vestido, um cabelo arrumado, elegante. Não parece que tá preso há meses. Parece que ele acabou de sair de uma festa. Deem atenção para isso aqui. Um sorriso encantador. Mas tem motivo do porquê isso aqui tá aqui. Eu ter feito questão de colocar isso aqui. Morto ou não, isso aqui é o próprio Nathaniel falando pro Joey. Morto ou não, não tem volta para o que você fez, menino. Se referindo a ele colocar. Ele o colocar na prisão. Faltou um aqui. Joe questiona Nathaniel sobre o que ele quer em troca dele dizer algo e ele responde: a minha liberdade, já que eu sou inocente. Enquanto o Celt faz esta cara. Joey, eu, eu não sei se você é inocente. Eu tenho quase certeza que não. Lembrando que o Joey tava poucas ideias. Porque vocês não lembram? No começo de Desconjuração, na real, Desconjuração inteira, o Joey tava meio poucas. E ele tava muito incisivo com todos os ocultistas. Ele tinha quase certeza que o Nathaniel era ocultista. E ele já tava. Ele tava poucas ideias até o Dante nessa época. Isso foi antes dele ficar gente boa com o Dante. E ele deu uma colher de chá, dizendo que eu tenho quase certeza que não, pro Nathaniel. Ou seja, o Nathaniel não tinha feito nada de errado, ele só devia estar no momento errado. Claramente de propósito, afinal, ele queria. Ele permitiu que o Joey entrasse na seita. Bom, claramente é de propósito, o meu palpite é porque ele queria que o Joey entrasse na seita, mas enfim. O que você sabe sobre a seita das máscaras? Que eles vão te matar. Sorriso Ronaldo. Ele fica fazendo essa cara por alguns segundos.
Bom, eu não sei vocês, mas não é todo personagem que o Cellbit tem uma interpretação dessa forma. Mas a gente já vai chegar lá. Dante se aproxima para perguntar sobre o Léo Gomes barra aqui. Tadadana. Eles têm um diálogozinho meio whatever, não adiciona nada. O Dante fala: se não quiser responder, não tem problema. O Léo era um amigo meu. A gente trabalhava junto. Daí ele, que era da seita, fala: posso dizer que ele era um amigo nosso também. Eles são a seita, eles sabem que o Léo é o Kian. Vamos lembrar pro que o anfitrião disse? Que se o Kian fosse derrotado, ia ter outro? Porque as máscaras tinham que seguir o equilíbrio e tinham que seguir... Como é que eu elaboro isso? Por causa que as máscaras precisavam de um adversário, uma coisa assim, porque tudo que tinha que estar planejado, tudo tinha que estar conectado. Eu não lembro certinho as palavras que ele falou, mas era basicamente alguma coisa sobre isso. Mesmo que ele morra, elas literalmente precisam que alguém como ele existe. Ele é o contraponto delas. Outra entidade de conhecimento para manter tudo sob controle, tudo dentro das regras. As máscaras precisam de um inimigo para ter alguma função nessa realidade. É equilíbrio aqui, equilíbrio ali. É o equilíbrio porque elas estão de um lado e o Kian tá do outro. Mas no fim, eles estão todos juntos. Por que vocês não mataram ele até agora? 4.000 anos, era só chegar a dar um pipoco no filho da puta? Nada! Dante, nós que somos os peões. Exatamente, vocês finalmente estão entendendo. Enquanto o conhecimento tiver no controle, as máscaras não fazem nada contra o Kian, porque estão no mesmo time. O problema é que o peão... É um teatrinho de conhecimento. Eles estão manipulando vocês. Todos vocês. Por que vocês acham que eles usam máscara? Tá bonito? Eu sim. Ele bota a mão na cara dele. Bom, aqui a gente tem uma prova bem forte disso. E também a própria máscara diz que ele não estava mentindo, então... a gente só tem uma confirmação disso. Daí tem alguma coisinha. E o Nathaniel fala para o nosso querido Dante: eu não sei o que você pensa que está fazendo do lado deles, mas você sabe que enquanto você estiver desse lado aí, você não tem chance. O Dante não questiona, fala pro Joey que não vão descobrir nada, ou quase isso, e acaba as coisas intrigantes. No caso, acaba as coisas relevantes. Eu deixei esse finalzinho aqui meramente por ser muito suspeito o Nathaniel falar isso pro Dante. Não que o Dante seja suspeito. Na época ele era. Mas como ele sabia disso e o que isso significa, eu não sei. Talvez ele estivesse cogitando que o Dante sabia que o Léo era o Kian, não sei. Mas ele era da seita, então ele sabia que isso... Ele sabia que não... Ele sabia que ele não sabia. Eu acho. Bom, temos coisas intrigantes aqui. Primeiramente, ele é um rapaz extremamente expressivo. A gente sabe disso. A gente já vai chegar nisso aqui. Mas... vamos lá. O que a gente tem sobre o Nathaniel? Muita pouca coisa. Ou melhor, bem pouca coisa. Mas vamos começar pelo design, né? Quando a gente faz um personagem importante, a gente tem que dar atenção pro design. E eu considerei com a máscara porque o rosto é um rosto. No Shield Ordem não tem muito a adicionar. E também porque isso aqui tem uma qualidade melhor. Primeiramente, máscara tem um coração dourado invertido. Eu pensei, coração invertido menos sentimento? Talvez. Mas é só uma análise. Isso aqui não é tão relevante. Isso aqui é só uma análisezinha. Tem essa gota aqui. Que eu pensei, gota de lodo, risco de morte, porque tem um risquiozinho e tem uma gota preta. Eu acho que não. Eu acho que isso é outra coisa. Mas só isso aqui. Só coloquei isso aqui como observação. Acho que é mais provável ser uma maquiagem não de palhaço, mas que eu não sei o nome. Daqueles jester, eu não sei explicar. Mas não sobre um jester específico. Eu não sei como elaborar, mas vocês vão entender o que eu quero dizer depois. Temos um relógio de bolso, aparentemente.
a gente sabe que o apelido dele é Beijoqueiro. Eu não sei de onde veio esse apelido, mas tá constando na wiki. Beijo é sentimento. E detalhe que o Nathaniel confirma que... Cadê? Aqui, a gente vai falar disso depois. Mas lembre que o apelido dele é Beijoqueiro. Beijo igual sentimento, sentimento igual sangue. Então, a gente nota que este cidadão, ele... Se isso aqui for isso aqui mesmo, e se isso aqui for isso aqui mesmo, a gente nota várias características de vários elementos. Isso aqui é um overthink gigante. Eu não acredito que seja, mas é só uma suposição. Se realmente for isso, que eu duvido que seja. O que eu mais acho que é o que a gente vai chegar daqui a pouco. Bom, a gente sabe que ele é alguém muito forte. E que a gente tem essa linha do tempo aqui sobre ele. Vamos lá. Como sabemos, quando alguém se une à seita, ele vira um com a máscara do desespero / equilíbrio. Segundo essa lógica, o Nathaniel também fazia parte do equilíbrio, também ficava discutindo sobre o que era equilíbrio. Ele fazia parte daquela mente conjunta, não mente conjunta, mas daquele aglomerado de mentes. Então, se a gente seguir isso que eu acabei de falar, literalmente, a gente tem isso aqui. Antes da linha do tempo antes dos acontecimentos de desconjuração, ele estava fundido a máscara. Antes de ser capturado pelo Joey. E a gente não sabe se ele estava com a máscara ou não quando o Joey foi capturar ele. Mas a gente sabe que antes ele fazia parte da seita. A gente não sabe se no momento que o Joey encontrou ele estava fazendo parte da seita, entre aspas, porque ele estava com ou sem a máscara. O ponto é que quando você coloca a máscara, você vira um com a seita. Então, ele já teve a máscara porque ele fazia parte da seita. Só que a gente não sabe se no momento que o Joe encontrou ele estava com a máscara. Deu pra entender. Daí a gente chega porque a gente sabe. Até o episódio 8 de Desconjuração, que a seita vai resgatar eles, ele tava sem a máscara. Então ele tava separado da seita, meio que ele não fazia parte mais da seita. Pós episódio 8, ele coloca a máscara. E quando ele estava ajudando a seita a resgatar os agentes da ordem por causa do Joey, por causa do acordo do Joey, ele também estava com a máscara. Então, em algum momento entre Desconjuração e o Joey sair da seita em Calamidade, ele tirou a máscara e saiu da seita completamente. Olha, eu não sei vocês, mas o Joey foi um caos absurdo. O Joey, como um marcado, colocando a máscara, ele literalmente perdeu a consciência dele. Eu não sei... E o Joey só conseguiu sair por causa da influência do diabo. Eu não sei se alguém preso às correntes, que é o Nathaniel, conseguiria sair, colocar a máscara em algum momento, no momento aqui, tirar a máscara, ficar sem ela, mas é só por causa da linha do tempo, colocar ela de novo e tirar ela de novo, sem influência do diabo. Então, o que eu quero dizer com isso? Ou esse senhorzinho tem uma ligação muito forte com o diabo, o que eu não acho que é. Ou é que a gente tem algo muito estranho aqui. Só dando ênfase porque isso realmente é muito esquisito pra mim. Isso é muito estranho. Mas a gente vai pra uma coisa legal. Vamos analisar o traje dele de novo. Ele é um traje muito único em ordem. A gente não tem nenhum traje parecido com esse. Nenhum traje que você olha e bate... parece Nathaniel. E eu não sei vocês, mas ele me lembra algo específico. Aquela sopa de gala dos bailes de máscara europeu. Sabe aqueles bailes de máscara que o povo usava... Que o povo ia nas mansões. Até na minha cabeça tem uma cena clara de tipo uma mansão assim, meio dourada, meio rubra assim, com várias pessoas dentro com as máscaras e com uma sopa meio assim.
Não máscara assim, mas aquelas máscaras de festa. Bom, isso aqui, eu tenho umas coisas que indicam a isso. Primeiramente, o Selbit narra que ele parece ter literalmente acabado de sair de uma festa, por estar tão bem vestido. E o ponto dessas festas é as roupas. É as roupas e a máscara. E essa descrição de ter acabado de sair de uma festa é muito específica. Eu nunca, tipo, quando você vê alguém muito bem vestido, sei lá, alguém com uma roupa muito charmosa, assim, você nunca fala, nossa, ele acabou de sair de uma festa. Não, ele pode estar charmoso por ter um evento especial, alguma coisa assim. Não uma festa. Uma festa é algo específico. Se ele falasse baile, ia ser complexo. Mas enfim, vamos lá. Os bailes de máscara são festas que remetem muito a encontrar paz, romance, etc. Romeu e Julieta. O Romeu e Julieta, no conto clássico do Shakespeare, eles se encontram numa festa de máscaras. E o próprio Nathaniel deixou bem claro que ele conhece muitas mulheres. Ele é galanteador, ele é o beijoqueiro. O golpe tá aí. Cai quem quer. Pra mim faz muito sentido ele estar envolvido com algum baile de máscaras paranormal. Por quê? Ele tá literalmente conectado com a seita das máscaras. Ele tem uma roupa de que acabou de sair de uma festa, que cá entre nós não parece a roupa mais moderna do mundo, parece uma roupa meio europeia antiga. Isso aqui me passa muito uma vibe jester, medieval, essas coisas aqui. Não que seita o baile de máscaras seja medieval. Eu acho que não, acho que ele é meio renascentista. Eu não sei certinho quando surgiu o baile de máscaras, mas ainda, tipo, remete ao passado e coisa assim. Deu pra entender. Ele gosta muito de mulher. No sentido... Ele gosta muito de galantear. Ele gosta muito de trocar beijinhos. Então, e a gente sabe que ele é muito forte. Então, meu palpite é em alguma instituição ou festa mesmo que reúne pessoas muito fortes e faz com que eles usem máscaras paranormais, porque ele já tá acostumado com usar máscara. Porque esse é o meu palpite, que ele realmente tá acostumado. Porque, pensa, ele coloca uma relíquia, uma derivada da relíquia, né, que é a máscara do desespero, é a principal entre as outras máscaras, né, mas ele, no final todas levam a mente do usuário pro equilíbrio, pra virar parte da mesma mente. Ele já tava acostumado, o meu palpite ele já tava acostumado com isso, por isso era tão fácil dele se fundir com a máscara, fundir entre aspas, fundir a mente dele, separar, fundir de novo e sair. Só que aqui, provavelmente, nesse momento em calamidade que ele saiu mesmo, quando a magistrada falou que ele saiu. Não sei se a magistrada falou, mas a gente tinha um conhecimento que ele saiu. Ele é muito fácil, eu acho. Parece muito simples para ele tirar e colocar essa máscara. Meu palpite é porque ele já está acostumado com máscaras. E talvez tenha a ver com esse coração invertido. Porque eu não sei o que cargas d'água um coração invertido dourado tem a ver com a máscara do desespero. Pra mim faz muito mais sentido envolver realmente baile de máscara europeia, porque o ponto era encontrar casal e tal, e não sei. O ponto é máscara, conhecimento. Baile de máscaras é muito mais sangue do que conhecimento. Mistura os dois, dá algo meio Nathaniel na minha cabeça. É o que a gente sabe. Na narração que o Joey devolve a máscara, o Selbit narra que o Joey, enquanto era parte do equilíbrio, soube que o Nathaniel saiu da seita das máscaras pouco tempo depois do Joey entrar. Mas ele não sabe como.
Quando a magistrada encontra o Joey no episódio 5 de Calamidade, a primeira coisa que ela fala é: isso explica muita coisa. Como se não soubesse de algo. Nessas duas situações, alguém sai da seita e as máscaras não sabem de algo. Lembrando que elas são a relíquia de conhecimento. Talvez, da mesma forma que o Joey, como equilíbrio, não soube o que houve com o Nathaniel, talvez a mesma coisa houve com o Joey. O Nathaniel ter saído da seita com algo envolvendo o elemento de sangue. Porque, não sei se deu pra entender, mas eu vou explicar melhor. O Joey só saiu da seita por causa da influência do diabo e as máscaras agiram como se não soubesse o que tinha acontecido. Por causa da influência do diabo. E a Máscara do Desespero sabe de muita coisa. A gente não sabe se ela sabe de tudo, que nem o Kian. Mas como a Máscara e o Kian são os dois pilares de conhecimento para a realidade, eu acho que ela sabe de tudo do outro lado até onde dá. Eu acho que ela tem o mesmo conhecimento do Kian, ao meu ver, meu palpite. Ou algo muito parecido. E ela não saber do porquê o Joey saiu é intrigante. E ela aparenta não saber por que o Nathaniel saiu. E a única situação que a gente vê alguém saindo da seita e a magistrada não entendeu por quê é o Joey por causa do diabo. Então meu palpite é que o Nathaniel conseguiu sair por causa do elemento de sangue em si. Não por causa necessariamente do diabo, mas por alguma conexão muito forte que ele tenha com o sangue. E, de acordo com a minha própria teoria, isso está envolvido diretamente com o baile das máscaras e, né, romance, etc. Que é sangue. E um adendo, meus queridos. Eu acho muito curioso que os jogos do anfitrião, eles de alguma forma estavam correlacionados com coisas que iam vir pro futuro. Porque um dos jogos do anfitrião era sobre entrar em caixões do diabo e serem enchidos por sangue. E eu postei isso no Twitter e eu fiquei muito feliz que o Sam te deu like. Então, realmente, esses jogos têm coisas. E os jogos envolvendo o conhecimento é literalmente baile dos mascarados. Bom, isso faz diretamente com relação com a música Baile dos Mascarados, clássica, né? Esse grave é brutal. Mas, querendo ou não, tem algo que é baile, máscaras no universo. E vamos escutar a Gabi lendo as regras? Magistrado. Calma aí. Aqui. O baile dos mascarados. A cada rodada, 6 máscaras são atribuídas. Uma delas é o magistrado. 3 são a seita das máscaras. E 2 são falsas. 2 são falsas. Poderia ser uma. Mas provavelmente isso tá fazendo referência ao Joey e ao Nathaniel. Um evento paranormal que perturbou o equilíbrio aconteceu. As máscaras precisam discutir sobre qual evento foi esse. Porém, algo aconteceu. Um homem se infiltrou na seita das máscaras e trouxe outra pessoa com ele. Muito curioso, né? Um homem se infiltrou na seita e trouxe outra pessoa com ele. Quem é a única pessoa que a gente sabe que entrou na seita e trouxe outra pessoa pra ela? O Nathaniel trouxe o Joey. Então o Nathaniel se infiltrou na seita, querido mestre? Porque ele já era de outra seita das máscaras? Um querido baile de máscaras? Um querido baile de máscaras? Bom, fica aí pra vocês a dúvida. Existem 2 máscaras falsas que não deviam estar na seita das máscaras. E esses 2 infiltrados não fazem ideia de qual foi esse evento paranormal. O magistrado sentiu apenas parte do evento e precisa descobrir quais são as máscaras infiltradas para removê-las da seita. No começo de cada rodada, cada jogador pega uma carta e... Bom, isso já dizer pra vocês que eu boto minha mão no fogo pra dizer que o Nathaniel se infiltrou na seita, de algum jeito. E outro detalhe curioso é que
nas opções deles tentarem... Nas opções para eles se disfarçarem do joguinho, tem essas opções. E cada uma... e tipo... Já tem coisa sobre isso. Mas deixa eu abrir na wiki que é mais fácil. Eu expliquei que tem uma porta, então vamos de novo. O ponto é que tem coisas aqui que já se concretizaram dentro do Ordem. Aqui, ó. Inclusive, o mais recente, né? Uma fenda de sangue, aquele portal de sangue da Hexatombe, em uma festa, no Demonica Club, uma criatura de morte, no meio de uma floresta, um objeto, um ritual de medo no meio do Coliseu, ou em uma guerra, dá pra considerar, mas isso é muito abrangente. Daí esse aqui, o curioso é esse aqui, uma adaga que mata instantaneamente, que é literalmente um objeto do Sobrevivendo ao Horror, a primeira adaga. Daí tem essas opções aqui que pode ser pensado, principalmente esse aqui que voltou pra casa, que provavelmente é um insuportável de morte que voltou pra casa, porque ele voltou, né, aparentemente, né, talvez. O diabo que não era marcado, o anfitrião que, né, e a magistrada que foi destruída, que querendo ou não morreu no final de... Morreu no final de Calamidade. Daí sobrou, né, o que matou todo mundo, que é o diabo quer matar todo mundo, né, mas enfim. Pode ser o anfitrião que matou todo mundo também. E tem um vazio. Engraçado que tem 5 opções e tem um vazio. Mas é algo de se pensar. Mas era só isso aqui. Eu não consegui explicar, mas agora eu tô explicando. Tem coisas aqui que já se concretizaram no universo de Ordem e que vão se concretizar e eu boto fé nisso. Mas é isso. Prosseguindo com o vídeo. Eu tô isso aqui, do porquê que eu selecionei esse aqui. Porque... geralmente baile de máscaras são feitos com máscaras assim. Máscaras que pegam essa parte do rosto. Pelo menos, não sei se todos, mas o estereótipo é que é assim. Não fui muito atrás pra... E a gente vê que o rapaz é extremamente expressivo, né? O Nathaniel, eu acho que eu nunca vi um NPC tão expressivo por nenhuma razão, aparentemente. Então, eu acho que isso remete à persona também. Pode remeter a uma persona. O que é uma persona? Lá vai o psicólogo junguiano falar, que eu gosto muito de psicologia analítica. Eu vou usar isso aqui da IA, porque mesmo que não seja tão profundo, ainda consegue aglomerar rápido o que eu quero. Consegue condensar um pouquinho de uma forma não tão ruim. Refere-se a uma persona do grego, que não é o jogo, tá? Que era a máscara usada por atores no teatro antigo, que indicava o personagem e ajudava a amplificar a voz. Evoluído para um conceito psicológico, descrito pelo Jung, que é a máscara que a gente usa socialmente. Aqui, ó, máscara social para Jung. A persona é um arquétipo da face que mostramos ao mundo. Uma forma de nos adaptar a expectativas sociais e proteger o nosso eu interior. Provavelmente não é sobre isso. Provavelmente é mais sobre isso. Mas fica aqui a reflexão. Então, o meu ponto é... talvez, se tiver alguma coisa relacionada com persona, significa que ele troca muito bem de ambientes sociais, consegue se moldar aonde ele tá. Que, querendo ou não, foi o que aconteceu, já que ele conseguiu enganar uma relíquia para entrar na seita das máscaras. E se ele realmente for infiltrado, o que eu acredito muito. Inclusive, eu adicionei isso aqui só para ter algo envolvendo o baile de máscaras. Mas, acho que falei quase tudo importante. Eu só vou deixar um último tópico pro final, mas eu só vou levantar os pontos mais importantes pra gente se lembrar próxima vez que o Nathaniel aparecer. Primeiramente, o documento da... Opa, não é esse aqui não, esse aqui é pra outro vídeo. Mas não é o documento do Baile dos Mascarados, né? Os dois infiltrados, que é muito curioso, né? Porque o jeito que foi escrito...
Uma pessoa. Ele não falou só que entrou 2 infiltrados e nem que tem 2 impostores. Não, ele falou 2 infiltrados que se infiltraram e um infiltrado trouxe o outro. Se isso não se refere a Nathaniel, eu sou um dinossauro com chifres. Então, pra mim tá 100% relacionado. Esse aqui é o meu palpite número 1. Esse aqui eu tenho 100% de certeza. Sobre o baile de máscaras, que também tá relacionado, eu tenho 98% de certeza. 98% vai, uns 90%, até porque foi um pouco mais longe. Mas eu acho que faz muito sentido os bailes de máscaras, que inclusive em inglês é Masquerade Bell. Masquerade, mascarado. Mas é só engraçado pensar nisso, né? O baile dos mascarados. Rapaz, tá tudo conectado, meu filho. Tá tudo conectado. Mas... E tá. Esses são meus palpites. Eu ainda fico um pouco pegado nesse coraçãozinho aqui. E, outra coisa. Vocês lembram muito bem da máscara do Joey. Eu acho que eu nem preciso puxar aqui. Não sei se tem algum Joey perdido aqui. Mas vocês lembram da máscara do Joey. Ela é bem diferente das outras máscaras da seita, que seguem um padrão, tirando a máscara do desespero. E o dele também segue outro padrão. O que eu quero dizer é... A máscara do Joey combina com as roupas dele e combina com ele, porque até parece um negócio meio japonês. Então, se a máscara do Joey combina com a dele, por que a do Nathaniel não combinaria com a dele, né? Não é só uma se a máscara do Joey não combina com a roupa do Joey e com a história dele, por que a do Nathaniel, que é diferente, é diferente das outras máscaras padrões da seita, não comunicaria e combinaria com a dele? E, né, já falei isso aqui sobre os negócios de Jester, de coisa mais medieval. Não medieval, né, mas mais renascentista, mais vitoriana. Que pra mim lembra muito. E esse coração aqui, né, que pra mim ainda é o que mais me chama a atenção. Por que diabos tem um coração invertido aqui? E esse aqui eu acho muito curioso. E eu acho que eu tô certo, tá? Acho que essa é a teoria que eu mais tenho convicção. Porque tem muita... Que apesar de não ter nada sobre o Nathaniel, ainda tem essas pequenas coisas que fazem muito sentido. E o último tópico que eu iria falar é que o Luba ainda pode voltar a interpretar algum personagem. Ele falou depois que o Joey morreu, e chegou até mim isso, né? Eu não vi dele, mas chegou até mim que ele falou que gostaria de jogar de novo. E, por ele ter sido membro da seita, ele sabe de muitas coisas. E o Nathaniel tem um tempo sem aparecer. E ele já foi um membro da seita. Eu não sei se o Selbit gostaria que o Luba criasse um personagem novo, mesmo com todo o conhecimento que ele tem da seita. Porque vai que interferiria uma coisa na outra, né? Um personagem que não devia ter o conhecimento que tem. Então, o meu palpite é... Será que o Nathaniel pode querer se tornar um marcado também? Ou pode vir a se tornar um marcado de algum jeito e o Luba vir a controlar ele? Porque não se esqueçam que a marca do Luba é muito parecida com o coração, tá? Ela é bem parecidinha com o coração. Eu não puxei ela aqui porque eu não achei necessário, mas ela é meio parecida com o coração. Seja lá o que esse coração significa. Então vai que, né, eu acharia incrível o Luba interpretando um personagem com a personalidade do Nathaniel. Mas eu não tô botando um no fogo por isso, só jogando no ar, que eu acharia interessante e eu acharia plausível. Por causa do que o Luba sabe. Porque eu lembro que teve até um momento que o Selbit falou que... ele mandou... O Luba falou que... Eu não lembro o contexto, mas era que o Selbit mandou um monte de coisa que era porque o Luba sabia. Enquanto ele tava bêbado. Enquanto o Luba tava bêbado. Daí depois ele lembrava de poucas coisas. Então, tipo, ele querendo ou não sabe coisas que a gente não sabe, o Luba. Eu tenho certeza que ele sabe. Então, isso daí seria um motivo pra ele controlar alguém que sabe de coisas estranhas também. E eu não sei porque o Nathaniel combina muito com o Luba na minha cabeça. Não sei porquê. Eu acho que seria um personagem divertido de ver o Luba interpretando. Mas... acho que foi isso, gente. Não, faltou isso aqui também. O Gaius, a gente sabe que ele já foi da seita em algum momento. Eu copiei isso direto da wiki, que eu tava com muita preguiça, peço até perdão. Mas a gente sabe, por causa que a Karina falou depois que o Gaius foi
consumido pelo anfitrião, que ele já foi da seita das máscaras, e daí que a gente ficou sabendo que a seita puxava pessoas muito fortes que abalavam o equilíbrio pra fazer parte dela. E aqui foi supostamente pra proteger o equilíbrio, e o acordo que ele pediu foi pra curar a filha com doença terminal dele, que a gente não sabe nada sobre essa filha. Inclusive seria interessante se aparecesse, né? Mas não tem muito sobre, só queria adicionar que além desses dois, do Nathaniel e do Joey, teve outro que saiu da seita. A gente só não sabe como ele saiu, né? Mas, sei lá, eu acho que isso não interfere em nada, não. Acho que isso é um adicional e serviu pra gente saber, pra saber que a seita pega pessoas fortes. Fora o documento da própria relíquia, né? Mas é isso. Eu achei que ia ser um vídeo curto, foi bem maior do que eu esperava. Ainda faltam, ó, vamos voltar. Falta um vídeo sobre morte e energia do sino. Sobre as manifestações as marcas, né? Porque supostamente essa é a marca do medo. Essa aqui, meus queridos, é a marca do medo. Tem as marcas dos jogadores, mas em nenhum momento é referido isso aqui como a marca do sangue, isso aqui como a marca da energia, ou isso aqui como a marca da morte, nem isso aqui como a marca do conhecimento. Daí, eu pensei numa teoria sobre isso. E envolve as manifestações dos símbolos, esses pequenos símbolos diferentinhos. Mas a gente vai chegar lá. Temos que falar sobre isso aqui também. E temos que falar sobre isso aqui, que é interessante para o vídeo da Relíquia de Morte, que acho que é um dos próximos. Bom, Nathaniel foi. Agora falta, né? Entidades, Diário de Deus. Cadê a Relíquia de Morte? E a Relíquia de Morte. E o medo também. Mas já tá saindo aí o negócio da Agatha, e a gente vai ter mais coisa pra pensar. Que eu já vi um detalhezinho estranho ali nos arquivos secretos. E tem... rapaz do céu, eu achei que as teorias iam acabar rápido, uns 3 vídeos, mas eu acho que vai dar bem mais. Rapaz do céu, ainda tem muito conteúdo pra sair pra vocês dessas minhas teorias. Não dá pra dizer sem pé nem cabeça, porque eu acho que eu tenho uma base bem forte. Tem o anagrama de 2020 também. A gente vai chegar lá, viu? Nossa, tem muita coisa. Mas é isso, gente. Beijão. Muito obrigado por ter assistido. Deem like se gostou. Se tiver opção de hypar, eu acho que não tem, mas se tiver, dá um hype aí, por favor, que eu agradeço muito. E o canal já está em processo para ser monetizado, tá? Nossa, isso é um absurdo. Vocês são insanos. Amo vocês demais, velho. em menos de 2 meses o canal cresceu 500%. Vocês são incríveis. Muito obrigado mesmo. Beijão. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo.